Olá pessoal, tudo bem? Então hoje, como prometido, vamos a nossa aula de organização do Estado dividida em 3 tópicos: a criação do Pacto Federativo, repartição de competência e a interpretação dos parágrafos da competência concorrente do artigo 24, ok? Então vamos lá. Da organização do Estado. O artigo 18º diz o seguinte: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o DF e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a União, os estados, o DF e municípios são centros políticos dotados de autonomia e não soberania. Só quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Portanto, a União, os estados, DF e municípios são centros políticos dotados de autonomia, que é o famoso Pacto Federativo. E se eu dissesse assim para vocês: a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, DF, municípios e territórios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Estaria certo ou estaria errado? Estaria errado, uma vez que os territórios não detêm autonomia. Eles nada mais são do que uma autarquia territorial pertencente à União, ok? Eduardo, e o que é essa autonomia? Essa autonomia, ela se transforma, ela se demonstra em 4 requisitos. Primeiro, auto-organização, autogoverno, autolegislação e auto-administração. Por exemplo, a auto-organização. Vamos dar exemplo? Quem é que organiza a União Federal? A Constituição Federal. Quem é que organiza o Estado? A Constituição Estadual. Quem é que organiza o Distrito Federal? A Lei Orgânica. Quem é que organiza o município? A Lei Orgânica Municipal. Eles têm autolegislação. Quem é que legisla em âmbito federal? Congresso Nacional. Quem é que legisla em âmbito dos estados? Assembleia Legislativa. Quem é que legisla em âmbito do DF? Câmara Legislativa do Distrito Federal. Quem é que legisla em âmbito municipal? Câmara Municipal. Eles têm autogoverno. Quem que é o governo em âmbito federal? Presidente da República. Quem que é o governo nos estados? Governador do estado. No DF, governador do DF. Nos municípios, os prefeitos municipais. E eles têm competência exclusiva. Por exemplo, emitir moeda, declarar guerra, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional. Isso é tudo competência exclusiva o quê? Da União. Legislar sobre assunto de interesse local. Isso é competência do município. Então são esses 4 requisitos que dá essa autonomia, que é o famoso Pacto Federativo. Isso é importante porque isso pode cair na sua prova. É questão dada, é questão fácil que não se erra. Beleza? E aí, dando prosseguimento. Vamos ver como que é criado um território, os estados, como que é feito o Distrito Federal. Pois bem, o Distrito Federal, ele é considerado um estado membro atípico, conforme a orientação do próprio Supremo Tribunal Federal. E por que ele é considerado um estado membro atípico? Porque ele é proibido dividir-se em municípios e ele tem competência cumulativa. Ele legisla tanto em âmbito dos estados quanto em âmbito dos municípios. Por isso que o nosso poder legislativo não chama-se Assembleia Legislativa, por isso que o nosso poder legislativo não se chama Câmara Municipal. Como que é chamado o nosso poder legislativo aqui no DF? Câmara Legislativa do Distrito Federal, porque Câmara de competência municipal e Legislativa de competência estadual. Ponto importante, é organizado por sua lei orgânica, que é votada pelo quórum qualificado de 2/3, com interstício mínimo de 10 dias. Então, o Distrito Federal, ele tem essa competência cumulativa. Importante de falar também que José Afonso da Silva vai dizer que o Distrito Federal tem a sua competência mitigada, uma vez que quem organiza e mantém a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal é a União. Então ela tem essa autonomia parcialmente tutelada pela União. Isso é um ponto também muito importante que pode cair em sua prova, como já caiu em prova do TCU, elaborada pelo CESP-UNB. Beleza? Os territórios. Agora preste atenção. Em nenhum momento vocês vão ouvir eu falar em lei. Vocês somente vão ouvir eu falar em lei complementar.
Em nenhum momento vocês vão ouvir eu falar em Câmara dos Deputados, em Senado Federal. Vocês sempre vão ouvir eu falar em Congresso Nacional, sistema bicameral, as duas casas em conjunto. E vocês também nunca vão ouvir eu falar em referendo. Vocês sempre vão ouvir eu falar em plebiscito. O que é plebiscito? Consulta prévia. O que é referendo? Consulta posterior. Então esqueça referendo aqui em organização do Estado, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar dos territórios. Os territórios federais integram a União. A sua criação, extinção, transformação em Estado dependerão do instrumento normativo. Que instrumento normativo é esse? Sempre lei complementar. E preste atenção que lei complementar não se confunde com lei ordinária. A lei complementar se diferencia da lei ordinária em 2 pontos. Primeiro, só será objeto de lei complementar o que estiver estipulado aonde? Na Constituição. E segundo, é o quórum, porque o quórum é o quórum de maioria absoluta, tá? Então, por exemplo, eu aprovo uma lei com maioria relativa, de acordo com o artigo 47 da Constituição, que reza o seguinte: salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada uma de suas casas e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Portanto, para eu aprovar uma lei complementar, quórum de maioria absoluta. O que é maioria absoluta? É a metade mais o primeiro número inteiro do total, enquanto que maioria relativa, a maioria simples, é metade mais um dos presentes, tá? É a metade mais o primeiro número inteiro subsequente dos presentes, desde, é claro, que haja quórum, o quórum de maioria absoluta. O que é maioria absoluta? É a metade mais o primeiro número inteiro subsequente. Mas vamos deixar para falar de processo legislativo mais adiante. O que eu quero que você saiba agora é que para se criar um território, para se criar um Estado, o instrumento normativo será sempre o quê? Lei complementar. Ok? Vamos lá. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se, desmembrar-se, né? Ou se transformar em novos estados ou territórios federais. Mas para isso precisaremos de 3 instrumentos. Primeiro, plebiscito. O que é plebiscito? Consulta prévia. Congresso Nacional. Não falei Câmara, não falei Senado, falei Congresso Nacional. E qual é o instrumento normativo? Lei complementar. Ok? Então, precisa desses 3 requisitos. Com relação aos municípios, tá? É importante que nós saibamos o que diz o artigo 18, parágrafo 4º, uma vez que os municípios têm autonomia. Então, vou ler aqui para vocês o que diz o artigo 18, parágrafo 4º. A criação, a incorporação, a fusão e desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual. O único momento que eu falo numa lei ordinária estadual, tá? Dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Portanto, como eu disse para vocês que o município tem autonomia, na verdade nós deveríamos ler esse dispositivo de trás para frente, porque antigamente era uma farra para a criação de um município. O Estado tinha autonomia de criar um município. E como eu disse para vocês, o município tem o quê? Autonomia. E aí criava-se aquele município sem ter as mínimas condições, e aí sobrava para a viúva. Quem que é a viúva? A União. Então, a União teria que injetar verbas federais ali naquele município, que não se tinha a mínima condição de ter autonomia. E aí a Constituição foi alterada e falou o seguinte: primeiro, temos que fazer o quê? O estudo da viabilidade municipal, para verificar se aquele povoado, para verificar se aquele bairro tem condições de se elevar à condição de município. Feito o estudo da viabilidade municipal. Próximo passo, plebiscito. Plebiscito de quem? Das populações envolvidas. O plebiscito, que é a consulta prévia, foi pelo sim. Próximo passo, uma lei complementar federal estabelecendo o prazo. E aí sim, nós teremos, posteriormente, nós teremos uma lei ordinária da qual o município vai fazer parte do Estado, criando o município. Agora preste atenção, essa lei complementar ainda não foi criada, portanto, está vedada a criação de novos municípios no Brasil. No entanto, foram criados 52 municípios sem observação do requisito do artigo 18, parágrafo 4º. E aí, como esses municípios já haviam sido criados, o que foi feito? Foi feito o seguinte: foi feito uma emenda constitucional, que é o artigo 96 do ato das disposições constitucionais transitórias, que convalidou a criação daqueles municípios sem a devida observância do artigo 18, parágrafo 4º.
tá? Então, para finalizarmos este primeiro bloco, é importante que nós saibamos que justamente visando manter o Pacto Federativo, a Constituição estabelece algumas vedações. Então, as vedações do artigo 19 diz o seguinte: é vedada à União, aos Estados e ao DF e aos municípios. Inciso 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçá-los no funcionamento ou manter com ele ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público. Ou seja, o Estado brasileiro é um Estado laico, não se pode adotar religião. Então, desde a primeira Constituição republicana, houve a separação entre igreja e Estado. O Estado brasileiro é um Estado laico. Segundo, fé. Negar fé a documentos públicos. Você não pode negar fé a documentos públicos. O que vem escrito na identidade de vocês? Válido em todo o território nacional. E terceiro, criar distinções ou preferências entre pessoas. Vamos lá. Nós estamos enfrentando a questão do Covid-19. E teve uma declaração infeliz do governador do Distrito Federal no sentido de que não iria atender o pessoal do entorno. Esse não atendimento da saúde no Distrito Federal fere o quê? Fere o artigo 19, inciso 3º, porque você não pode criar distinções ou preferências entre pessoas. Você não pode negar um atendimento emergencial a uma pessoa porque ele é oriundo de determinada unidade da federação que não seja o Distrito Federal. Tá? E tanto é que ele reviu a sua posição e vai sim atender, porque iria ter várias ações judiciais, uma vez que é proibida a União do Estado, DF, município criar distinções ou preferências entre pessoas. Então esse é o nosso primeiro bloco, é o bloco mais fácil e costuma cair questões em prova, tá bom? Essas questões que caem em prova você não pode errar. Então vamos para depois do segundo bloco.